Olá, olá, amadas, amados, estudantes da luz, aqui é a Carol Diamond. Estamos aqui fazendo mais uma leitura com o livro Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Píncola Estés. Na verdade, é A Ciranda, né, das Mulheres Sábias, um livro que traz para a gente essa consciência do sagrado feminino, da conexão de mulheres, da força que habita em cada mulher, né, onde uma mulher se faz presente, ali tem uma força, e reconhecer essa força, dar vida ao seu propósito. Eh, É um livro para mulheres, mas também para homens, para esse reconhecimento. Então sejam bem-vindas e bem-vindos aqui nessa leitura que eu espero, acredito que a gente finaliza hoje. Antes de você começar aqui a ouvir, já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas esse audiolivro, para que mais pessoas possam também trazer essa, esse reconhecimento, né, dessa figura que somos, que é o feminino, dessa figura simbólica do sagrado feminino, representado com muita força na mulher, mas que também faz parte do universo do homem, porque o sagrado feminino ele é uma parte da dualidade. Todos nós temos sagrado feminino, sagrado masculino. Nas mulheres, mais acentuado feminino, nos homens, mais acentuado masculino, mas é parte da nossa dualidade. Então, compartilhe aí com pessoas que você sente que vão gostar desse conhecimento. Aqui são histórias dentro de histórias, então ela já trouxe pra gente, né, toda essa, fez uma caminhada aqui em histórias bem bonitas, que falam dessa força do ser mulher, das árvores fortes, a conexão da mulher com as árvores fortes, ser jovem enquanto velha e ser velha enquanto jovem, é uma frase que a Clarissa traz com muita força. E agora a gente entra em mais uma história que fala Las Abuelitas, as grandes vovozinhas, a velha mítica. De que modo ela é perigosa? De que modo ela é sábia? Ela é mutilada, cresce de novo, ela morre, cresce de novo. Ela ensina as jovens a fazer o mesmo, acrescentar audácia, acrescentar dança. Ela está falando aqui sobre a última parte da última história, que conta da árvore que foi cortada, né, uma árvore centenária, uma árvore que fazia parte ali do contexto daquela região, que eu imagino que seja até ser uma coisa meio de aldeia, né? Não sei se eu estou certa na denominação, mas essa árvore foi cortada e o tronco, do tronco dela, né, vicejou vida, veio pequenos raminhos de árvores filhas. Então ela fala disso, né? Você corta, ela cresce de novo, ela morre e cresce de novo, ela ensina as jovens a fazer o mesmo. A abuelita, a grande avó, são tantos os tipos que aparecem nos mitos e histórias. Há as distantes que tentam esgotar as forças vitais dos parentes, como em certos temas da história do leste da Europa, em que as sugadoras de sangue procuram primeiro dentro da própria família os filhos e os filhos dos filhos, em busca de nutrição para compensar a sua luz fraquejante, seu vazio e suas escolhas imprudentes. Há as grandes avós selvagens, que têm o cabelo verde e os cílios turquesa, com sapatos de todas as cores, e que viajam por toda parte para fazer as menininhas entenderem que são bonitas. Há as grandes avós de avental, que sabem de tudo sobre fartura e carestia e são as portadoras de alimento para o corpo e para a alma. Há as grandes avós de alta costura e as grandes avós artistas que lançam purpurina a cada passo e inspiram outras a criar à vontade. Há uma quantidade incontável de tipos de avós. Cada uma é única e representa um desafio a tentativas de classificação. Há muitas grandes avós que reúnem os atributos anteriores e ainda mais, ou mesmo diferentes, tudo ao mesmo tempo. Qualquer qualidade de inteligência, ternura, franqueza, sensualidade, profundidade que uma mulher tenha possuído aos 20 anos de idade, com esmerado desenvolvimento ao longo do tempo, estará provavelmente duplicada e triplicada quando ela, de fato, na psique e na alma, for uma grand-mère. Há uma personagem que agrada muito. Nos antigos mitos do Novo México, pode-se repuxar as franjas esfarrapadas de uma figura que parece ser um tipo
no que eu chamaria de avó das neves. Ela aparenta ser uma personificação de uma avó mítica que tem um bigodinho de pingos de gelo, o cabelo espetado salpicado de neve e trajes macios feitos de neve acumulada pelo vento. Vive entre os animais e, segundo histórias que ouvi, dizem que traz um alívio aos que sofrem, baixando sua temperatura. Ela não é o espírito da morte, é mais como uma força de anestesia temporária, alguém que com misericórdia proporciona um descanso em relação à dor. Um dia achei que a conheci em pessoa. Havia La Vieja, uma velha velhíssima, no hospital do pequeno povoado no Novo México, onde trabalhei por um período. A velha Ana estava com uma febre alta que os médicos não conseguiam fazer baixar ao normal, por mais que tentassem, principalmente com a administração de líquido e repouso. No entanto, a velha era rebelde e descrevia sua enfermidade como uma doença do calor, provocada por um acesso de bilis, raiva, naquele caso, tendo como motivo uma pequena desavença com uma vizinha algum tempo atrás. A velha Ana não parava de pedir aos médicos que a pusessem lá fora, na neve, na sua cadeira de rodas. Ela dizia que queria abrir o roupão e mostrar os seios ao céu. Acharam que ela tivesse perdido o juízo. Calcularam que ela quisesse se expor ao frio congelante para cometer suicídio. Todos recebemos ordens de vigiá-la atentamente, sem permitir que escapasse ao nosso controle. Sabe, é difícil dizer se a gente deveria receber parabéns ou pêsames nessas circunstâncias, mas existem ocasiões em que simplesmente se é obrigado a obedecer às exigências de uma velha, senão o senão não costuma ser definido com clareza. Você só sabe que se não obedecer agora, anos adiante na estrada sentirá um arrependimento vindo da alma para cima, para baixo e em todas as direções. Quando a velha Ana, com as bochechas muito coradas e pela febre, exigiu que eu a levasse para o frio lá fora em menos de 70 segundos, eu já estava embrulhando nos cobertores de duas camas e praticamente carregando-a até a cadeira de rodas prateada. Ela a chamava de sua cadeira voadora. E me esgueirando com ela pela porta lateral, ela estava sentada toda empertigada por baixo daquelas cobertas que iam arrastando no chão, usando só seu corpinho nu e um daqueles roupões de algodão azul claro, todo estampado com xícaras e torradeiras, já desbotado de tanto ser lavado. Enquanto eu empurrava lá para fora, sob um céu azul, noite todo estrelado, a sombra enegrecida das montanhas sangue de Cristo, a velha Ana exultava numa beatitude triunfal. No entanto, o que mais ocupava minha atenção eram os punhos de metal daquela cadeira voadora. Os punhos prateados ficaram frios como gelo seco, tão rápido que todos os 5.000 ossos das minhas mãos ardiam e doíam como se fossem partir. Aí pensei comigo mesma, sem dúvida nós duas vamos morrer aqui fora. Eu até conseguia ver a manchete do jornal da pequena cidade, comunidade em choque, duplo suicídio. Mas a velha Ana não se deixou atingir pelo frio. Ela me pediu para ajudá-la a se levantar. Na realidade, ela me deu uma ordem. Mi hija, arriba, minha filha, para cima. E então, bem ali, no meio da neve de inverno, diante de Deus, só eu e ela, com sapatos acabados, sem meias, usando na cabeça o cachecol de chifon, cheio de fios repuxados, e deixando o grande rosário preto no assento da cadeira, Ana se levantou, como um guincho, correndo o sério perigo de se partir com o esforço de içar uma carga pesada demais para ela. Entretanto, por fim, ela conseguiu se pôr de pé, oscilando nos calcanhares. Pensei, tudo bem, só mais 2 segundos e eu a embrulho de novo, ponho na cadeira de rodas e volto correndo para o prédio. Aquilo aquecido com esse seu precioso esqueleto de velha. E assim estendi a mão para segurar seu braço e conduzi-la de volta para a cadeira. Mas com a força de 10 mulheres, ela rodopiou. Rodopiou é a palavra certa. E com a agilidade de uma mulher, de repente, 80 anos mais nova e com um berro horripilante. Ah! Ela abriu o roupão e lá estava ela. A Madonna nua como veio ao mundo, de pé no meio dos cobertores do roupão caídos na neve, tendo ao redor só neve derretida e gelo. Fiquei sem fôlego por um momento, e por mais de um motivo, pois, devo lhes dizer
com total franqueza que naquele instante eu me tornei testemunha do fato de que os seios de uma velha são belas criaturas, algo maravilhoso de se contemplar. Ficamos ali paradas, no frio e no vento. Meu rosto e minhas mãos estavam mais aquecidos, ou talvez tão dormentes, que eu já não os sentisse. A velha Ana respirava fundo, prendendo o ar para depois soltá-lo com explosões. Por fim, quando Ana, essa velhinha pequena como um passarinho, viu uma estrela cadente, como qualquer um pode ver a intervalos de minutos no Novo México, ela me disse toda alegre: Todo finito, agora chega. Pode me levar de volta, Mirra, minha filha. Envolvi com cuidado o trapo de seu roupãozinho molhado em torno de seu corpo nu enregelado. Instalei-a devagar na cadeira, joguei os cobertores molhados por cima do meu ombro, como se estivesse indo trabalhar no acampamento de mineração. E, com os olhos passando assustados da esquerda para a direita, para baixo e para trás, corri com a cadeira de rodas, fazendo voar borrifos de neve derretida, e entrei de novo no prédio baixo de tijolos de adobe, sempre excessivamente aquecido. Por ser jovem e inexperiente, o tempo todo eu temi, muito embora meu coração me dissesse o contrário, que tinha sido loucura ser sua cúmplice, que sem dúvida eu encontraria a doce criatura mortinha de pneumonia na cama, dali a poucas horas, congelada num longo bloco de gelo, como numa história em quadrinhos. Mas Ana não teve pneumonia. Ela não morreu. Na realidade, uma hora mais tarde, ela estava se sentindo tão melhor que, barulhenta e feliz, acordou toda a equipe com pedidos lascivos de um chá especial, o Constant Comer, aquele que reanima todos os sumos da mulher. A bebida cujo verdadeiro nome é Constant Roman, um chá de Lipton. A velha Ana era uma mulher que conhecia seu próprio corpo. Ela sabia como abaixar sua febre de um modo que mais ninguém poderia calcular. Como muitas grandes avós, ela sabia de coisas que ninguém pode questionar a menos que essa pessoa esteja totalmente enlouquecida sem lhe restar nenhum neurônio, pois o desdém da velha pode deixar marcas chamuscadas no seu passado tanto quanto no seu futuro. Não existe explicação viável para algumas ideias que muitas grandes avós possuem, além do fato de que elas sabem das coisas. Como uma das minhas grandes avós gostava de repetir: para quem tem esse conhecimento misterioso, nenhuma comprovação é necessária. Para quem não tem conhecimentos, não há comprovação no mundo que consiga convencer. Existe também o tipo de abuelita, grande avó, que se caracteriza não só por sua perspicácia, mas por seu profundo amor. Nos mitos, como a curandeira, que mora em algum lugar muito afastado, ela é a avó querida e prendada que produziu o pão do amor. Quando ela o serve, esse pão transforma para o bem quem quer que o coma. É comum que ela tenha desenvolvido a imposição de mãos de uma forma que transforma com seu amor as pessoas que ela toca. E então, do corpo dessas pessoas, a ansiedade, a dor, a inveja, o ódio e os medos simplesmente desaparecem. La abuelita, a vovozinha humana, é uma combinação de características e qualidades que, para a família ao seu redor, costumam também parecer mágicas. Pode ser seu conhecimento de ervas, as plantas que ajudam e curam o corpo e o espírito, pode ser seu talento para o insight, é ela quem distingue a falsidade da verdade a 1000 metros de distância. Ela consegue ver exatamente que ações gerarão lembranças dignas de guardar. Ela pode ser aquela que cozinha como um anjo e, ao mesmo tempo, ameaça usar a cinta reforçada cheia de botões pendurados e ganchos de metal para as meias como um estilingue para atingir quem não se comportar com o devido respeito. Em todas as abuelitas, como a velha Deméter, que cura uma criança doente com um beijo, o espírito atravessa a perda e então volta para o amor e para o amor de novo. Isso mesmo. Para as abuelitas, vovozinhas, a vida cheia de recursos costuma emanar do tecido em cicatrização. As abuelitas foram testadas pelo tempo. Elas são aquelas que não apenas sobreviveram, mas que também se dedicam à tarefa de vicejar. Um dos grandes aspectos predominantes de uma vovozinha nos mitos e histórias é que, na maior parte das vezes, ela dedica seu coração aos jovens que ainda não conhecem a vida plena, sejam eles crianças, obras de artes, vocações, filhotes de cachorros, ninhadas de gatos,
sejam eles os ingênuos, os oprimidos ou os adultos crescidos. Por maiores que tenham sido as suas destruições sofridas, por maiores que tenham sido os golpes ao seu cerne, as avós ainda consideram que o amor profundo é a maior cura e o objetivo supremo, o maior cultivador da alma. As boas avós dos mitos e contos de fadas não se esquecem das feridas nem do que as provocou, e elas ainda se propõem a proteger tudo o que tenha sido ferido. Por quê? Porque elas representam o que protege a luz do amor neste mundo. Elas acreditam que uma pequena vela, aquela única velinha brilhante do amor no seu coração, pode manter o mundo conturbado, iluminado de um modo que faça diferença. Elas creem que se parassem de fazer brilhar a luz do seu coração, antes que estivesse encerrado seu tempo na terra, o mundo ficaria escuro e morto para sempre. Nem pense em discutir com uma velha avó dessas sobre seu amor imperecível. Ela pode ser uma das ferozes que, com perfeito insight, insiste que chegou a vez de você começar, terminar ou começar de novo. Num caso desses, talvez ela tenha em mente algo semelhante ao que tinha Íris, na mitologia grega. Para forçar as mulheres na ilha de Troia e parar de andar à toa e começar a concentrar a atenção, Íris incendiou suas naus frivolamente emparelhadas. Então as mulheres precisaram defender sua posição e começar, consertar, criar e terminar suas obras brilhantes e significativas. De modo semelhante, com o mesmo tema, mas com uma metáfora diferente, o povo inuit tem muitas histórias de ser forçado a se lançar ao mar aberto, pois todos os recursos em terra foram esgotados, e os mais ricos nutrientes de muitas qualidades vivem nas águas desconhecidas. O impulso em cada busca é o mesmo: mergulhar fundo e chegar realmente à vida, ou então, de algum modo, perder a noção de tudo e com isso morrer para a riqueza da vida. A avó que já aprendeu muito sobre muito, a avó que já aprendeu muito sabe que tornar-se mais sábia é o território de La Senhora Destina, a velha avó Destino. Escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher aprender de novo, independentemente da idade, condição ou situação. O espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de inteligência. Ser uma grande avó significa ensinar os caminhos do amor e da compaixão aos mais novos. Porque os conselhos e advertências da avó, com frequência, podem ajudar a impedir deslizes dos mais jovens, e caso não tornem os mais jovens de imediato mais sábios, conseguem ainda ajudar a extrair sentido daqueles deslizes quando resultam em desnorteamento ou tristeza. As ferramentas mágicas que a avó arquetípica usa para a transformação não mudam há milhares de anos. A mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, o longo passeio, a confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, a sensualidade bem resolvida, o senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler sua alma, a palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Nestes tempos de grandes transformações, que uma mulher tenha tanto conhecimento quanto queira ter, que haja de acordo e que deixe isso transparecer. É, às vezes, um ato de desafio, mas, ainda mais, é um ato de bravura decisiva, o que significa um ato de criação básica, mesmo que não seja inteiramente certo ou seguro. Um ato de amor. O fato de uma mulher em processo permanente de tornar-se sábia, estar constantemente se reenraizando na vida da alma, é um extremo ato de liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo. Jovens significando qualquer uma com menos conhecimento, com menos experiência do que ela própria. É o extremo ato radical e revolucionário. Esses ensinamentos se estendem muito adiante, dando verdadeira vida, em vez de permitir o rompimento da linha matrilinear viva da mulher sábia e indomável, da alma sábia e indomável.
Finalizamos aqui então essa parte, né, que faz a abertura. E aí a gente vai ler aqui agora a história da contadora de histórias. Eu vou ler mais essa parte e vamos ver o que ela tem pra gente. A história da contadora de histórias. Em algum ponto na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é a herdeira, mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e os passos de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências que o outro sumisse de sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelos menores fendas, ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós, pois, como uma única tirinha de palha, podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas, ter inspirações a partir de suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para outras. Quando eu era menina, imigrou para minha vida um grupo de velhas que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto, pois, quando foram torturadas por forças e poderes maiores do que elas, quando foram capturadas, aprisionadas, sob ordens de definhar, morrer, extinguir-se, em vez disso, elas viveram através da luz da sua alma. Embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como 4 velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sob o peso de dunras, alcochoadas de penas forrados de vermelho escuro, fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e de madeira tingida, presas por cordas sujas aos seus ombros. Dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas. Enquanto vinham se arrastando na minha direção, a roda de madeira de uma roca amarrada às costas da velha mais alta não parava de girar no nevoeiro. Eu tinha quase 7 anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas, todas elas pareciam Papai Noéis em trajes escuros avançando pela fumaça. E logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada, blusa rasgada por cima de blusa manchada, todas as meias em seu par, todos os aventais puídos. Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda a parte da Hungria à Rússia durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. As que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, sem tendo sido arrastadas da minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconderem em buracos no chão, a ir para campos de deportação de papelão molhado, para os trens da fome impregnados de urina e excremento e para lugares ainda piores. Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos de muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e o deixando cair debaixo de um sol implacável sob os olhos de guardas e vigias, quase sempre nervosos e enlouquecidos pela raiva. A algumas dessas mulheres faltavam partes dos dedos dos pés e das mãos, alguns por ferimentos a tiros, alguns por congelamento.
O cabelo delas era comprido e fino, mostrando o couro cabeludo queimado pelo sol, como se elas já tivessem sofrido alguma radiação. Era resultado da desnutrição e, como diziam, de tudo que tinham testemunhado. Ver velhas famintas e sobrecarregadas irromperem a correr a correr é impressionante. E, no entanto, essas velhas refugiadas estavam exultantes quando se lançaram nos braços do meu pai. Embora haja quem possa dizer que eu era pequena e, sem a menor dúvida, foram as velhas que me envolveram nos seus braços, pela minha lembrança, fui eu. Fui eu que as abracei todas juntas nos meus braços e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e muitos afagos no rosto, no cabelo e nos ombros. Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, e por vir para o América, elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte do meio-oeste, que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também tinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que eram a chuva perfeita, longa e profunda pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas da amada terra natal dos antepassados, tivessem perdido filhos e maridos, tivessem sido despojadas dos seus ícones, da satisfação pelo pano branco que teciam, dos seus locais de culto, da sua vida, das suas aldeias, como elas se conheciam, tivessem sido destituídas do simples conforto da floresta ancestral na proximidade da qual viviam e de todas as suas plantas medicinais, embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor, mesmo assim, elas tinham conseguido se manter agarradas ao seu essencial e resistente, o eu que não morre, o eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive que, embora a película externa da alma seja magoada, arranhada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna ao seu estado primitivo e intacto. Em comparação com os recém-chegados à parte, já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinham se tornado nem Vangung as Dorpen, que não pertencem mais aos bosques. Eles costumavam dizer baixinho em tom de censura: haja como um ser humano, seja civilizado. Não haja como se morasse na floresta. Embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família, de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Para esse fim, tinham me mandado para uma escola de dança em outro município, onde aprendi um passo de dança de 4 tempos e uma valsa sóbria, de um professor severo que se gabava de um dia ter feito a longa viagem até Chicago, de ida e volta. Mas foram essas velhas imigrantes das tribos Magiar e da terra natal que me ensinaram a dançar de verdade. Foram elas que me ensinaram a bater com os pés no chão e uivar como um lobo e mostrar brincos, rendas e pescoço. As velhas da família abriram uma porta profunda na criança que aos poucos estava sendo forçada a se calcificar. Elas me mostraram uma abertura que dava para as profundezas da psique, um lugar totalmente inspirado, que estava e continua a estar muito afastado de qualquer cultura em que crianças, mulheres, velhas devem ser vistas e não ouvidas. Elas me revelaram as camadas psíquicas em que era possível estar constantemente animada por ideias, invenções e pela perseverança de viver uma vida caracterizada por aquilo que se poderia chamar de racionalismo apaixonado. Uma vida repleta de paixão e impregnada de razão. Foram essas, foram essas estrangeiras amadas que me salvaram de cair no vazio de uma conformidade cuidadosamente cultivada.
Ajudei as velhas a aprender inglês, fazendo desenhos num pequeno quadro negro que eu usava para a escola. Eu desenhava vacas, Holsteins e Guernsey, grus, garças e outras aves aquáticas dos nossos lagos, as folhas do carvalho, da tilha, do plátano, do bordo, da pereira, da cerejeira, das árvores da floresta que nos davam madeira de lei e frutos, bem como outras criaturas do nosso cotidiano. Eu me esforçava para escrever debaixo dos desenhos a palavra certa em inglês. Eu dizia a palavra, elas diziam a palavra, duck, duck, hat, hat, bull, bull, Goku, em troca, e ao longo de toda nossa vida juntas, elas me contaram histórias muito, muito antigas sobre mulheres feitas de madeira, homens que moravam em amoreiras pretas, bebês mutantes, remédios feitos com palavras ditas sobre a água, santos, os sem culpa, que surgiam do nada, inúmeras histórias apócrifas do menino Jesus e da mãe abençoada. Elas entreteceram meus ossos com as listas de histórias sobre mulheres que viviam no fundo do mar, assassinatos nas florestas, milagres nos cemitérios. Jorravam histórias sobre o tempo que passaram nos campos de trabalhos forçados, nos campos de refugiados e de concentração. Muitos, muitos relatos de coragem e lealdade inquestionável para com conhecidos feridos e angustiados, e deles para com elas. As velhas tinham muitos anos de prática numa imensa variedade de ofícios das mãos: fiar, tecer, tingir, bordar, crochetar, fazer renda, tricotar, acolchoar, fazer filé, plantar, colher, arrancar, fazer conservas, moer, queimar, tornear, semear, ver e curar. Através de suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela, que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas. Parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Em todos os seus trabalhos e ofícios, as velhas falavam de como era importante questionar a vida insossa e os chamarizes da ganância do consumo, e até necessariamente resistir a eles. Elas acreditavam que não era só nosso dever, mas também nossa função e prazer, pôr em perigo toda tirania, detonar todos os postos obstruídos, desafiar todas as ordens e normas que pudessem prejudicar ou arrasar nosso espírito ou esvaziar nossa esperança. Porque tinham enfrentado a mais difícil das vidas, eu acreditava nelas. Quando estávamos juntas, éramos Erdorben, dos bosques de novo. Essas velhas não permaneceram podadas, sem noção, envenenadas, destroçadas, deixadas para viver ou morrer só contando com o ar. Seus instintos para as estações, para a vida e a ação ética estavam intactos. Embora eu não queira dizer que sua vida fosse um mar de rosas, pois elas tinham pesadelos terríveis e passavam por períodos inesperados de profunda agitação e de uma tristeza indizível, mesmo assim, elas conseguiram fazer mais do que apenas suportar. Sob o efeito da generosidade e da oportunidade de ser generosa, uma impressionante combinação para um elixir de cura, elas desabrochavam. Para seu tempo e ainda para o nosso, como quer que encaremos, para mulheres que tinham sido arrasadas sob tantos aspectos, de quem se esperava que permanecessem prostradas, que até receberam ordens para tanto, que tiveram sal espalhado pela terra ao seu redor, que foram arrebanhadas, dizimadas, incineradas, expulsas, descartadas como lixos, elas eram perigosas de fato, porque voltaram a crescer e não paravam de voltar a crescer. Elas reivindicavam um lugar na sua sociedade, essencialmente qualquer lugar que desejasse, pois não queriam esperar, implorar e nem precisar adular para que alguém, a família ou a cultura, lhes concedesse um lugar. Elas traçavam um círculo, entravam nele e diziam: Estou aqui. Se vocês quiserem proximidade, fiquem perto de mim. Se não, afastem-se, porque nós vamos avançar. Acredito que fossem capazes de agir assim porque eram justas e generosas na maior parte das ocasiões, e porque não deram muita atenção ao cultivo de lamúrias ao longo da vida.
Elas esclareciam as coisas com os outros quando era necessário, mas nunca escondiam nem disfarçavam seus sentimentos de constante perdão e amor. Bastava que lançassem o olhar e as pessoas se espalhavam às pressas, ansiosas para cumprir suas ordens. Bastava que estendessem os braços e as pessoas vinham correndo para o abraço. Elas tinham seus pontos fracos e eram, como a maioria dos bons idosos, perfeitas em sua imperfeição. Mas também eram justas, daquele tipo de justiça compassiva que resulta de terem sido alvo de tratamento implacável. Naquela época eu acreditava como criança, e acredito hoje como psicanalista e mulher mais velha, que se você viver sua vida profundamente a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a não ser apenas um exemplo, mas um banquete para outras. Uma abundância que, entre os justos e plenos de coração, há de voltar para você multiplicada por 1000. Nós encontramos nossos modelos bem perto ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós mulheres nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Em todas as famílias da terra natal, não importa onde seja essa terra natal, as funções das velhas, como as das parcas e das as graças, consistem em moldar novas tradições e preservar as antigas e, ao fazê-lo, ensinar e testar a força das jovens. Nas nossas famílias, as velhas deixavam claro que por trás de cada tradição, de cada prova, havia uma excelente razão, uma razão da alma. E ninguém conseguiria impedi-las de realizar o seu trabalho. Embora haja muitos eventos entre os quais eu poderia escolher um para demonstrar essa tese, o que tenho em mente é aquele que sempre chamei de Tankoló Najimamak, as avós que dançam. Ele demonstra apenas uma forma pela qual as idosas se aplicam ao trabalho profundo de transmitir um legado daquilo que importa para os jovens. Na família, havia certas ocasiões, especialmente na época de um casamento, em que as velhas apagavam ainda mais a linha entre o que eu agora poderia chamar de realidade arquetípica interior e a realidade da vida lá fora. Era assim que, na festividade de casamento, as velhas faziam saltar das dobradiças da porta da quietude e do recato e exerciam da forma mais plena seus poderes como megeras boas e impertinentes, como avós astutas, como as rematadas, velhas perigosas. Preste atenção. E agora ela vai contar uma história que é o Tankoló Najimamak, as avós que dançam, e que ela vai contar essa história, que é o que mais marcou ela. E, gente, assim, esse livro, acho ele forte demais, né? Essa mensagem é uma mensagem muito preciosa, porque traz pra gente essa compreensão da força que habita em nós, né? Da força de viver em profundidade, do quanto as intempéries da vida vão chegar. A gente vai passar por processos, todos nós vamos passar por processos. Passamos pelos nossos abismos, pelos nossos vales profundos, mas a importância de não dar atenção a isso, como ela diz aqui, né? Ela acredita que essas 4 velhas que chegaram na vida dela não ficavam dando importância às lamúrias, às reclamações, aos murmúrios. Elas entendiam, processavam aquilo e com amor e perdão aquilo ali passava. Então a importância de vicejar quando a gente não vê mais saída, quando a gente não vê mais. Ai, quando você olha e fala, tá tudo confuso, tá tudo difícil, não sei mais como recomeçar, não sei mais como me refazer. É deixar que essa vida brote. E ela traz essa percepção, né, da alma, que a alma tem uma pele que se regenera. Ai, gente, achei isso lindo. A alma tem uma pele que se regenera, que não fica ali é, dando espaço para crescer coisas que, né, não vão acrescentar. Então, para a gente pensar sobre isso, né, a força de vicejar, quando tudo mais parece te dizer o contrário, o quanto é importante crescer no meio de tudo aquilo que nos desafia, né? Crescer, vicejar, virar algo, potência no mundo. E com essa mensagem eu finalizo esse capítulo. A gente volta
já no próximo capítulo, finalizando o livro, porque depois tem uma parte que é bem bonita, mas que vem trazendo são preces de gratidão pelas velhas, perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a vida. Então, são preces, né? Que eu acredito que vai entrar aí no último capítulo. Vamos ver aqui como que vai correr. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Carol Daimon, uma alegria compartilhar com você essa leitura. Lembra de deixar o seu like, ele é importante para mim. Lembra de curtir, de compartilhar esse vídeo. Lembra de seguir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Tudo isso é muito importante. É uma contribuição muito importante para a gente seguir fazendo o que faz o nosso coração vibrar, dançar, pular. E a gente segue assim. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.